Opinião: Sérgio Barreto e Cassiano Schneider analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. Quinta-feira, estamos de volta na apresentação aí do seu Repórter Cultura. Tudo certo aí, Roger? Tá indo pro ar aí tá indo pro ar aí o Política com Pimenta, na programação do Repórter Cultura. Vamos lá, vamos colocar aqui. Então, agora sim, estamos ao vivo, no ar aí pelos 92.fm. Legal, vamos lá então. São 7 horas mais 49 minutos. Nós estamos no ar, claro, pela programação aí do Repórter Cultura, também pelas nossas plataformas digitais. Você que acompanha a gente, já está acompanhando. Estamos com os nossos comentaristas do dia de hoje aqui, acompanhando a nossa programação. Você vai acompanhar agora o Dr. Sérgio Barreto e também o Cassiano Schneider fazendo seus comentários. A gente já até antecipou o tema, porque foi tema da nossa enquete do dia de ontem, e a gente já trouxe também para os comentários dos nossos comentaristas aqui, mas inicialmente quero cumprimentar o Dr. Sérgio Barreto, seja muito bem-vindo, bom dia, já agora inteiraço de novo, né, depois de uma pneumonia. Bom dia, Barreto. Bom dia, meu amigo Aldair, bom dia, meu amigo Cassiano, a todos os nossos ouvintes. Agradecer ali ao Dr. Samir Abdala, médico, realmente comecei com o início de pneumonia. A gente tem que cuidar muito nessa época do ano aí, essas influências, tentar, enfim, né, cuidar dessas questões. Queria mandar um abraço para aquele dono da rádio, dono da relojaria Cima. Ele sempre diz que ouve o nosso programa, ali bem na esquina com o posto. Mandar um abraço ali para o Luciano Perini, que joga bote, um amigo meu que eu tive agora, conheci há pouco tempo, uma pessoa bacana, Luciano Perini, e sabe que a audiência do programa de vocês aí é violenta. Eu passei muito no comércio aí, durante a semana, não tem uma pessoa que não fala que não ouve, tá? É mais na rádio, eles não ouvem na internet, não, é na rádio. É na rádio, eles ligam a rádio. E a audiência desse teu programa aí todo, né, do Repórter Cultura, é violenta aqui na cidade, Aldeia. Valeu, Barreto, um abraço. Vamos agora com o Cassiano Schneider, cumprimentando, dando suas boas-vindas também aos nossos ouvintes internautas. Cassiano, bom dia. Bom dia, Aldair, bom dia, Dr. Sérgio, seja bem-vindo, né, de volta. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, Cassiano já fica na tela, então, para falar sobre reeleição. O nosso presidente do Senado, Pacheco, ele está querendo votar essa PEC aí da reeleição. Ele disse que já há uma maioria lá no Senado para votar o projeto de reeleição que prevê a não reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República. Quero ouvir a sua opinião, Cassiano, sobre essa questão da reeleição. Pois já houve no Brasil, né, um tempo em que a reeleição ela não era permitida, né? Foi quando, nos anos, logo após o restabelecimento da democracia, né, após o regime militar, quando os cargos executivos voltavam a ser eleitos de forma direta, né, em todas as esferas, né, não apenas nos níveis municipal e estadual, e quando os comandantes, os governantes, né, municipais, estaduais e os presidentes da República, na ocasião aí dos anos 80, da metade dos anos 80 e até a metade dos anos 90 disputaram os cargos, eles não tinham a opção depois de se candidatar à reeleição, né, porque a legislação não permitia. E aí, em 1997, através de uma PEC, né, enviada até por deputados parlamentares da base do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, enviaram esse projeto, né, para a votação, projeto que permitia, então, uma reeleição, né? Então, a partir de então, não seria mais proibido, né, um candidato, então, eleito, né, que quisesse disputar um novo pleito, né, consecutivo. Isso, obviamente, naquela ocasião em que isso foi aprovado, né, foi apoiado pelo ex-presidente Fernando Henrique e foi apoiado pela sua base, aí, pela maioria do Congresso Nacional, obviamente que tinha um jogo de interesse muito grande, né? O próprio presidente, quando viu que estava saindo do poder, né, o presidente da época,
ele viu que, opa, por que não mais 4 anos, né? E aí ele instituiu, junto com a sua base, instituíram aí a possibilidade de reeleição, e isso acabou, obviamente, se perpetuando por todos os demais mandatos até hoje, né? E aí a gente viu aí Luiz Inácio Lula da Silva eleito e reeleito, Dilma Rousseff, que ainda me custa acreditar como é que essa mulher foi eleita e reeleita, né? Mas vamos lá, 2 vezes, né? Eleita 2 vezes. E aí depois Jair Bolsonaro, eleito 1 vez. E aí na última eleição, o ex-presidente Lula vence novamente as eleições, e aqui estamos, então, hoje discutindo esse projeto ali, novamente, né? Impondo o fim da reeleição. Esse projeto do fim da reeleição, ele traria um cenário diferente do que nós tínhamos na época, né? Ali na época do restabelecimento da democracia, né? O mandato ele seria único de 5 anos, né? Não seria um mandato de 4 anos ali, como tinha na ocasião, né? E seria um mandato de 5 anos, mandato único, e valeria apenas para os cargos de executivo, presidente, governador e prefeitos, né? Apenas para os cargos de executivo. No caso do Legislativo, especialmente do Senado, o Senado Federal, que hoje tem um mandato único de 8 anos, né? Ele passaria a ter um mandato de 10, mas ele seria permitido, o senador seria permitido ainda disputar apenas uma nova eleição, então ele poderia permanecer no poder até 20 anos, de acordo com o projeto, com essa PEC que está sendo discutida ali pelo Senado ali, né, que foi comunicado pelo Rodrigo Pacheco. Agora, particularmente, Odair e doutor Sérgio, há muitas defesas em favor da reeleição, porque quem já governou cidades, estados, quem já foi presidente, já tem a opinião de que 4 anos ou até 5 anos no mandato único seria muito pouco tempo para se fazer, para se trabalhar com obras, para se estabelecer um projeto de longo prazo para o país ou para a cidade. Por outro lado, a gente sabe que a reeleição, né, o instituto da reeleição, ele é utilizado de forma absolutamente eleitoreira, né? Então, o executivo, o governante, né, ele governa de maneira relativamente adequada até a metade do mandato. A partir do 3º ano do mandato, que já seria a segunda metade desse primeiro mandato dele, o governante, e a gente viu aí já em várias gestões, né, ocorridas aí no Brasil, que o governante ele passa a pensar somente em aumentar as suas chances de reeleição. Então, ele acaba fazendo muitas obras eleitoreiras, né, muitas vezes caras, desperdiçando o recurso público, né? E aí, apenas para mostrar, apenas para fazer, para tornar o seu trabalho ainda mais visível para a população, a ponto de ganhar, né, a intenção de voto dessas pessoas e criar a chance de se reeleger. Então, isso é muito ruim, né? Isso é um dos pontos mais fracos, assim, um dos pontos mais negativos do Instituto da Reeleição, ao meu ver. Porém, a gente sabe que existe também, que isso não é assim em todos os países, né? Em outros países, em países mais desenvolvidos, por exemplo, a gente sabe que eles seguem uma cartilha, existe um cronograma, existe um compromisso com o interesse público, né? Mesmo que você sabe que você precisa ir à reeleição, você precisa seguir aquela agenda que você prometeu, com a qual você se comprometeu, de entregar as devidas obras, as obras que a população e que as cidades precisam. Mas aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil se pensa, em primeiro lugar, no interesse do político, e no interesse do seu grupo de interesse, né? Do seu grupo de apoio. Então, acaba que a reeleição, que poderia ser algo bom se tivesse pessoas comprometidas em trabalhar com longo prazo, com obras de interesse da sociedade, acaba que nesse caso, ela é ruim, né? Do ponto de vista eleitoreiro, né? Porque acaba, de fato, desvirtuando aquilo que seria a continuação de um trabalho que poderia ser bom. Mas, infelizmente, a gente vê que as pessoas só utilizam, né, os candidatos acabam utilizando só para fins de interesse próprio. Muito bem, agora quero os comentários também iniciais aí do Dr. Sérgio Barreto, a respeito da reeleição, Barreto. Olha, meus amigos Cassiano e Odair, para o gestor público vai ser um inferno, tá? Para o gestor público vai ser um inferno,
Porque esse cara ele vai entrar na prefeitura dia 1º de janeiro, se ele tiver a sorte de ter um secretariado como o prefeito Jorge, que tem, de altíssimo nível, uma Maria Angélica Fagiani, que todo mundo vê lá, prefeito Sebrae, prefeito tal, a gente sabe que tem uma pessoa por trás disso, né? Uma pessoa que entende tudo e mais um pouco de administração pública. Aliás, muitas pessoas acham que o servidor público ele tem a obrigação sempre de dar o melhor, enfim, como se ele não tivesse família, como se não tivesse problemas. Cara, o secretário municipal, uma pessoa dessa, uma secretária da Fazenda, que nem a Maria Angélica Fagiani, a popular Pileca aqui. Essa mulher, ela cuida de 47 administrados aqui na cidade. Ela é secretária da Fazenda. Ela cuida do plano plurianual, do lei de diretrizes orçamentárias, ela tem um tribunal de contas nas costas dela, enchendo o saco, ela tem o Ministério Público, ela tem Câmara de Vereadores, e é ela quem dá todas as ideias para os prefeitos. Não, isso não vem da cabeça do Jorge, não, isso vem da cabeça dela, que é uma pessoa que entende muito de gestão pública. Aí uma pessoa dessa, não sei quanto é ganha um secretário municipal, 8, 10 mil reais por mês. Um diretor de empresa, top de linha aqui em Timbó, ganha 70 mil por mês. De 50 a 70. Se isso for ver um carro, 300 mil reais, num diretor de empresa que botou para vender, porque a empresa dá um carro de 300 mil para ele a cada 2 anos, ou a cada ano, mais bônus, mais salário de 70 mil. Então, um cara cuida de uma empresa de 3 mil habitantes, ganha 70 mil, uma mulher cuida de todas as contas do município, responsável por 47 mil pessoas, ganha 10. Se tu não tem a sorte, o prefeito, de ter uma equipe dessa, tu tá ferrado, cara. Porque tu vai entrar dia 1º de janeiro para administrar, o bom prefeito, esses xiitas, cara, eles se candidatam a esses partidos, eles falam, não, vamos cortar gastos, vamos eliminar folha, vamos dispensar servidor. Esses caras são os xiitas, eles nem entendem do que eles estão falando. O prefeito que se eleger em Timbó, um governador, o que ele tem que fazer? Se ele tem uns bons secretários estaduais e municipal, aqui em Timbó o cara vai ter que entrar pela porta da frente, ele vai ter que virar à direita, na primeira porta direita é a secretaria da Pileca, ele vai ter que ir lá conversar com ela, na minha opinião, dizendo o que eu acho. Minha senhora, tu tem como me ajudar? Não, por favor, tu tem como ficar um tempo aqui para me ajudar, porque eu dependo da tua gestão pública. Aí o cara, tu acha que em 5 anos ele vai fazer alguma coisa? A gente tem o filho de um prefeito aqui, que foi um excelente prefeito, um cara que mais asfaltou rua na história da cidade. A gente já trabalhou, a gente entende, eu tenho 2 pós, uma em direito público e uma em direito de Estado. Direito administrativo, eu dormi abraçado com o livro. Porra, cara, tu entra numa prefeitura, não é fácil administrar. Aí o prefeito ele faz um projeto de governo, vai demorar alguns meses para ele pegar o secretariado dele, alinhar e ter projeto de governo nas pastas da saúde. A Secretaria de Saúde de Timbó tem mais servidor público que toda a prefeitura de Pomerode. Vocês sabem o que é administrar a Secretaria Municipal de Saúde de Timbó? Vocês não... Isso é um caos, cara. De nota de empenho, de responsabilidade, de exame médico e tal. Pô, o que esses caras fazem é um milagre. Aí tem um salário que não é compatível com a responsabilidade. Tá? Não é. Ganham bem. Esquece, esses caras na iniciativa privada ganham 70 mil por mês, que é o que uma diretora de uma grande empresa ganha, cara. Mas vamos lá, aí o prefeito ele entra, ele vai ter 5 anos, esse cara está morto, por quê? Porque o processo licitatório demanda um tempo, as empresas concorrentes enchem de recursos, aí vamos lá, ele entrou, aí ele tem que montar o secretariado, ele tem que ter a sorte de achar uma pessoa competente que escolha receber esse salário por tanta responsabilidade. Se tu pegar todos os grandes empresários de Timbó, gestores, vocês aceitam ser secretário municipal? Eles vão dizer, não, muito obrigado, parabéns, eu sou um xiita, eu sou do partido que quer cortar cargo e tal, mas eu não tenho. Claro que não, é muito fácil falar. Os caras têm as empresas, eu tenho meus 3 escritórios de advocacia, é fácil. Agora, tu largar de tudo isso para ir lá, ganhar um salário, ninguém quer. Aí o prefeito tem que escolher um secretário dentro daquilo que ele pode pagar. Não é fácil. Aí ele tem que mandar um projeto de governo. Não é fácil. Aí ele tem que pegar o processo licitatório das obras que ele quer. Começa a entrar recurso, impugnação para a obra. Nunca que esse cara vai conseguir acabar as obras dele em 5 anos, cara. Um mínimo 6 anos. Querem um mandato único? 6 anos, porque não dá tempo, cara. Aí ele tem o sonho de ser o prefeito. Tem gente que é assim, tem 3 tipos de candidato, eu acho, no meu coração. O cara que é idealista, o cara que chega assim, eu tenho um sonho, cara. Desde criança, eu tenho um sonho, eu quero ser governador, eu quero ser prefeito. Esse cara. Tem o cara
que é um oportunista, que é o cara que nem sabe o que ele está fazendo, e ele não sabe a bucha que ele vai se meter, porque quando tu é um governador ou um prefeito, tu põe todo o teu patrimônio, tu expõe teu patrimônio ad eternum. O que quer dizer isso? Crimes de responsabilidade fiscal, crimes contra a administração pública não prescrevem. Isso quer dizer que daqui a 30 anos entrou um promotor de justiça no estado, um procurador, um aqui na comarca, pô, esse cara fez uma licitação, ele queria agilizar a licitação, porque ele queria fazer obra, que ele é o sonho dele, ele queria... Não, daí aconteceu um problema, a qualidade não saiu tão boa. Aí o promotor vai pegar e vai entrar com uma ação contra o prefeito, cara. Aí o prefeito vai perder o carro dele, a casa dele, perde tudo, por causa de uma ação de improbidade administrativa. Então tem o idealista, tem o oportunista que não sabe o que está fazendo, a bucha que ele está entrando, e tem o louco, entende? Que é aquele cara que é o louco mesmo, que não tem noção de nada. Então são esses 3 perfis de candidato, tá? Que é o xiita, aquele cara, vou cortar gasto, vou cortar todo mundo, vou mandar todo mundo embora. Vai você ser servidor do governo do estado, de uma prefeitura, cara, tá? Não são, esquece, são valorizados, não são valorizados, tá? Não são valorizados, tá? Os caras têm filho com febre, os caras têm filho com câncer, os caras têm pai que sofre, aí o servidor falta 2 dias, não ganham, cara, o que deveriam ganhar. E o prefeito entra nesse cenário, ele não entra numa empresa, cara, que tu pode chegar a pagar 70 mil para um diretor trabalhar para você, tá? Ele entra com o Ministério Público na cola dele, ele entra com o Tribunal de Contas na cola dele, ele entra com uma Câmara de Vereadores na cola dele, ele entra com a população toda enchendo o saco dele, porque a partir do momento que ele é prefeito, todo mundo está apontando o dedo para ele, e ele tem que fazer um trabalho bom. E aí eu te pergunto, 5 anos, esses caras estão rindo dos prefeitos e dos governadores, cara, porque eles não vão conseguir fazer o que eles querem. Isso é um fato, isso não é... Quem entende um pouco de administração pública, de processo licitatório e de gestão, sabe que na administração pública as coisas demandam um tempo maior, e não é porque os caras são malandros, é porque a lei é muito rígida, cara. Se tu fizer uma ponte e essa ponte cair, tu tá ferrado, meu amigo. Morreu uma pessoa. Aí tu tem que fazer rápido. Aí tu tem que licitar rápido. Pô, tu acha que é fácil, cara, participar de um processo licitatório com um monte de empresa concorrendo, com um monte de empresa brigando, entrando com recurso, entrando com mandado de segurança, parando a obra? Esses prefeitos não vão fazer nada em 5 anos. O segundo mandato era um problema, porque realmente o cara tinha a máquina pública na mão. E as pessoas, a gente via servidores comissionados, tem servidor comissionado que eu já vi levantar bandeira para 3 prefeitos. Para 3 prefeitos, já vi. Tá, mas eles estão defendendo o pão deles também, eu respeito. Eu respeito muito as pessoas, porque é fácil criticar, é fácil falar. Os caras têm filho, têm família, têm casa, têm conta para pagar. Eu não critico, meu amigo, cada um faz o que quer da sua vida, tá? Só que não é fácil, cara, entende? A gente tem que botar na cabeça. O cara virou prefeito, hoje eu sou prefeito. Grande coisa. Cara, a tua vida vai começar a virar um pequeno inferno, porque a tua responsabilidade vai ser enorme. E se você não tiver capacidade de dialogar com as pessoas, de conversar com as pessoas e pedir ajuda para elas, tu vai ter um mandato que vai ser uma droga. Aí vem os caras e proíbem a reeleição. Ela era usada assim como fim eleitoreiro. O cara tá com a máquina na mão, ele vai ganhar. Isso era um problema. Só que não coloca 5 anos, cara. No mínimo 6 anos, que seria um prazo razoável para um prefeito poder prefeitar, para um governador poder governar. Os caras colocam 5 anos, eu tenho pena de quem vai ser prefeito e governador. Essa gente vai sofrer demais, Odair Cassiano. Muito bem, tá dada aí a opinião do Barreto também com relação à reeleição. Ele, pelo que eu entendo, o Barreto até concorda com o fim, mas desde que o tempo de mandato seja ampliado de 5 anos, pelo menos para 6 anos. Até a gente tem que entender por que o senador pode ter um mandato ampliado para 10 e pode ter uma reeleição ainda, ou seja, o cara poderia ficar 20 anos no poder aí como senador, e a gente sabe que esses grupos de poder aí ficam mesmo. Não tem a questão dos deputados que podem ser reeleitos, vereadores, enfim. Como é que você vê, Cassiano, essa questão de outros cargos também, né, dos outros, não só do prefeito, governador e do presidente da República, outros cargos, todos os cargos eletivos, desde o vereador, deputado estadual, deputado federal e o senador. E a outra questão são essas eleições de 4 em 4 anos, que na verdade nós temos
a cada 2 anos, hoje no sistema político brasileiro, a cada 2 anos nós temos eleição. Então, os políticos estão sempre trabalhando para alguma eleição. Agora, por exemplo, estão trabalhando para a eleição municipal, né? E aí a gente vê, não é só no âmbito municipal que se trabalha para as eleições municipais, a gente vê no âmbito federal, uma preocupação com as bases. Então, os políticos, deputados, senadores, enfim, presidentes de partido, muito preocupados com as eleições municipais, onde eles fundamentam suas bases. E aí a gente tem, daqui a 2 anos de novo, já a eleição para presidente da República. Então, acabou a eleição municipal, já começam as movimentações para a eleição majoritária, que é deputado federal, senador e presidente da República. Então, nós estamos o tempo todo trabalhando para as eleições. Então, 2 questões que eu quero que vocês avaliem agora nesse segundo bloco, que é a reeleição para todos os cargos e esse sistema de cada 2 anos nós temos eleição no país. Inclusive, Odair, é um ponto bem interessante que você comentou, porque parte dessa PEC estuda também a coincidência das eleições, né? A realização das eleições municipais, né, no mesmo ano, no mesmo calendário das eleições para presidente, governador, deputados e senadores. Eu particularmente concordo com essa proposta, tá, da coincidência das eleições. E se discute bastante em torno disso, já é até um tema, é um debate antigo. Muitos falam que mas vai ficar complicado. Imagina você pegar e ter que selecionar 10 pessoas para votar, né? Imagina a confusão que vai dar, a dificuldade das pessoas que, às vezes, para elas pegarem o santinho atrás, né, do santinho e já anotar presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, são 5 nomes, já é difícil. Imagina você acrescentar um prefeito e um vereador. Mas eu, particularmente, acredito nesse cenário, né, nesse formato. Eu acho que é um formato, primeiro, que você economiza de cara bilhões de reais a cada 2 anos, né, porque as eleições elas custam para os cofres públicos, né, cerca de 2 bilhões de reais cada eleição realizada, né. É uma estimativa que foi feita já com base nas últimas eleições. Então, eu acho que, nesse ponto, acho que seria interessante coincidir as eleições para que fosse realizado todos no mesmo ano. E por que também? Porque você tem a possibilidade, né? Vamos imaginar que existe um movimento no Brasil, né, de uma certa tendência partidária. Então, você tem a possibilidade de, eventualmente, de o presidente, o governador, né, do mesmo partido serem eleitos e prefeitos também que fazem parte dessa base aliada também ser eleitos. Então, a governança desse prefeito vai ser muito mais fácil, porque ele está alinhado com um movimento que acabou surgindo naquele momento em que ocorreu a eleição de prefeito e de presidente. Então, ele acaba conseguindo de maneira mais fácil recursos através do governo do estado, do governo federal. Então, tem esse lado também. Claro que é um pouco mais difícil, teria que se fazer todo um trabalho de orientação, né, de ensinamento, de orientação da população, do eleitor, para que ele também tenha a capacidade, né, para não se confundir, para que seja fácil, para que seja um processo simples e fácil o processo de votação, né, na urna eletrônica, porque teriam 2 candidatos, né, 2 votos a mais ali a serem lançados. Em relação à reeleição, tá, ao fim da reeleição, eu particularmente acredito que deva ser estabelecido um limite. Qual é esse limite? O fim da reeleição seria o caminho mais viável? Talvez. Como é que funciona nos Estados Unidos? Os Estados Unidos permitem a reeleição, né? Vamos falar dos cargos de executivo. Um presidente da República nos Estados Unidos pode ser eleito e reeleito consecutivamente. Ponto. Se ele quiser voltar daqui a 2 mandatos, não pode. O presidente é proibido de voltar. O Donald Trump, por exemplo, que foi o presidente que... foi o presidente que foi eleito e depois acabou não conseguindo se reeleger, agora está querendo voltar. Ele pode, porque ele só teve um mandato. Então, ele está cumprindo o que a Constituição estabelece, podendo voltar pela segunda vez, mesmo que não foi consecutiva. Inclusive, é a segunda vez na história dos Estados Unidos que aconteceria isso. Se o Trump for reeleito, ele vai ser o segundo presidente americano a ter um segundo mandato não consecutivo. O primeiro foi Grover Cleveland, 1885 a 89,
e depois de 93 a 97. Foi o primeiro, foi do Partido Democrata. Então, agora seria o primeiro republicano, por exemplo, a ser eleito novamente, não reeleito, né? Ser eleito novamente, não de maneira consecutiva. Então, nos Estados Unidos, existe o limite que eles estabeleceram, que é esse. Você não pode disputar uma eleição pela terceira vez. Se a regra dos Estados Unidos valesse para o Brasil, por exemplo, Lula jamais poderia ser presidente de novo. Teria que, obrigatoriamente, ter um outro nome. Então, eles escolheram esse freio, que é o quê? A pessoa não ter que voltar toda vez, não se empoderar da política, né, de maneira absoluta, a ponto de trazer para si e concentrar esses poderes de maneira a ser reeleito diversas vezes. No Brasil, talvez o freio necessário seja o fim da reeleição, mas isso a gente não vai saber, a gente não vai ter total certeza se isso vai ter mais pontos favoráveis ou desfavoráveis. O fato é que precisamos colocar um freio na questão do número de possibilidades de disputa do pleito, para que uma pessoa só ou um grupo de poder só não predomine por décadas, né, na política, como vem acontecendo no Brasil em várias regiões, e, ao mesmo tempo, temos que, eu acho que uma das principais mudanças que nós temos que fazer, que eu volto a falar, é a do Pacto Federativo. Não tem nada a ver com o assunto, mas restabelecer o Pacto Federativo para que descentralize o poder de Brasília. E aí, independentemente de quem for eleito em Brasília, quem mais vai importar para o nosso município vai ser o governador do estado, que deveria ter poderes mais independentes, e o prefeito da cidade, porque é aqui na cidade que as pessoas moram. Então, o Pacto Federativo sendo restabelecido, cidades e estados teriam poderes mais independentes. E aí não importaria tanto, teria menos efeito, digamos, um presidente ruim lá em Brasília governando o Brasil. Então, essas seriam duas situações que eu acho que deveriam acontecer no Brasil. Muito bem. E agora, para fechar o Política Complementa de hoje, os comentários sobre esse assunto, então, do Dr. Sérgio Barreto. Meus amigos, olha a audácia desses caras. Olha bem a audácia dos caras. Para senador, eles aumentam para 10 anos, uma década, podendo ser reeleito. E o cara fica 20 anos lá, cara. Aí os coitados dos prefeitos, dos governadores, se isso já não está virando um parlamentarismo, o que que é? Eles querem que essa gente coma na mão deles, cara. O Congresso Nacional, ele está dando sinais já claros, cara, que eles administram o país. Ou não existe um presidente da República que não vá lá pedir pinico para o Congresso. Está lá agora a marcha dos prefeitos pelos municípios. Está um bando de prefeitos gastando um dinheirão dos municípios, dinheiro do contribuinte, estão lá em hotel, 5 estrelas, comendo do bom e do melhor. Sabe para quê? Para ficar puxando o saco dessa gente, cara. Pacto dos prefeitos no Congresso. Pô, já virou parlamentarismo de uma vez. Eu já falei isso aqui no programa. É a saída para o Brasil. A gente ia parar com essa esquerda maluca e com essa extrema-direita maluca. A gente ia acabar... Cara, a gente ia economizar um dinheiro se isso aqui virasse um parlamentarismo. Porque já é isso na prática. Na prática, o que é? O presidente ele tem que ficar dando emenda parlamentar, cara, para poder governar. E dar dinheiro, e daí está esse Lula gastando o que o Brasil não tem em emenda parlamentar, em dinheiro para todo mundo. Aí entra um governador, eu ouvi esses dias de uma pessoa muito influente, ela disse, cara, tem um deputado em Santa Catarina, ela me disse o nome, logicamente, o Jorginho Melo, quando ganhou, ele foi direto falar com esse cara, porque esse cara é o cara que manda no troço. Quem manda é esse cara, o Jorginho Melo foi lá falar com ele, e nem é do partido do Jorginho Melo, salvo engano. Esse cara é uma pessoa que... Então, pô, se tu tem governador preocupado com deputado, tendo que pedir toda hora perigo pro cara lá, que ele controla toda uma base, não sei o quê. Se o Congresso tá esse troço, os caras querem botar mandato de 10 anos para um senador, podendo ser reeleito, ficar 20 anos, e os deputados podem eleger a hora que quiser, aí ele pega os coitados prefeitos e governador, vocês têm 5 anos aí para se virar, todo mundo batendo na porta de vocês, cobrando, metendo dentro na cara de vocês, mas a gente está aqui longe, isso é um problema de vocês. Pô, esse já virou parlamentarismo esse troço. A gente teria que legalizar, porque não faz mais sentido. Cada vez mais está mais difícil para os prefeitos, cada vez mais está mais difícil para os governadores, e cada vez está mais fácil para os deputados e senadores, deputados estaduais. Quanto é que é uma verba de gabinete de um deputado estadual? Eu vi um gasto aqui de um deputado que era nosso aqui, eu não acreditei, o cara gastava 200 mil por mês, cara, em verba de gabinete, assim, sabe?
Eu não acreditei quando eu vi 200 mil por mês o cara gastava. Eu não acreditei. Isso é um deputado. Tu imagina aquele monte de deputado, cara, com uma verba de gabinete gigante, e aí governador tendo que ir lá pedir pinico para os caras para poder fazer. Então, eu acho que a gente tem que rever o sistema todo de presidencialismo. Faça ali um plebiscito ou um referendo, conforme for melhor. Eu acho que o povo brasileiro não tem cultura com parlamentarismo, mas quem entender a lógica da situação ia botar com parlamentarismo, porque não tem cabimento isso, não tem cabimento a gente estar vivendo essa situação. Olha, eu sofro pelos prefeitos, cara, se isso passar. Cassiano foi muito certo, vai economizar muito dinheiro se unificar as datas. Unificando as datas, você, poxa, tem uma economia muito grande. Bilhões de reais, é muito dinheiro, dinheiro público. Unificam-se as datas. Mas se esses caras não derem pelo menos 6 anos para os prefeitos poder prefeitar e para os governadores poder governar, eu tenho dó dessa gente, porque já sofrem. Ah, a vida desses caras é fácil. É mesmo, meu amigo? Então vai você ser prefeito, vai você ser governador, para você ver o que é bom para a tua tosse, tá? A iniciativa privada te dá muito mais chance de você ganhar dinheiro, ter uma vida sem ninguém te incomodando, ter teu patrimônio, fazer tua holding familiar, proteger teu patrimônio dentro da tua holding, não ter um tribunal de contas te enchendo o saco, quer comprar um carro, quer viajar, quer fumar um charuto, faz o que tu quiser. Se tu é um governante, tá todo mundo apontando o dedo para você e te julgando. Eu tenho dó dessa gente, tá? Botar 5 anos de mandato para eles, olha, isso é quase que uma vergonha nacional, Odair Cassiano. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje. Quero agradecer mais uma vez, como sempre, aí os nossos comentaristas, sempre muito objetivos aí nos seus comentários e pontuais. Doutor Sérgio Barreto, mais uma vez, muito obrigado. Até na terça-feira, um excelente resto de semana e final de semana. Abraço ao Odair, ao Cassiano, aos nossos ouvintes. Cassiano, para você também, até na terça-feira. Obrigado, Odair, obrigado, doutor Sérgio, e um abraço a todos os ouvintes e até a próxima terça.